Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos que nos assistem pela internet. O nosso desejo é que você, na sua casa, seja ministrado, que haja a presença de Deus em abundância na sua casa, que você possa experimentar nos próximos minutos uma unção poderosa da graça de Deus sendo derramada sobre os seus familiares. Todo conflito que houver nesse instante nas casas que nos assistem, o Senhor vai quebrar toda barreira, toda incredulidade, tudo aquilo que está causando interferência na ação do Espírito Santo de Deus nessas pessoas que nos ouvem. Assim nós profetizamos e lançamos essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 139, no versículo de número 23. 139, versículo 23 diz, por conseguinte também o versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluias. Durante os últimos dias, durante as últimas pregações, durante as últimas semanas, estávamos em oração buscando a direção de Deus para esta noite. E esse tema, encontro com Deus, é algo face a face, é algo tremendo, é algo muito importante na vida de cada um de nós. Tanto daquele que já tem um tempo, uma experiência de vida cristã, como aquele que está começando agora. Que está agora se dispondo a vir até a casa do Senhor, a vir ouvir a palavra de Deus, experimentando a comunhão que há na presença de Deus. E ao pesquisar a palavra que eu iria pregar hoje, eu ouvi muitas pregações. Liguei para alguns amigos pastores e perguntei a eles, se você fosse pregar hoje o face a face com Deus, qual seria a sua base na palavra? O que você usaria para dar introdução a essa pregação? Sim, porque são experientes, são homens de Deus, são estudados mais do que eu, bem verdade, e tem alguns com uma bagagem muito grande. Alguns me recomendaram a história de Jacó, que é o encontro com Deus mais assim determinante, que todo mundo acha impressionante, aquele encontro que ele teve com Deus. Outros me mandaram falar sobre Isaías, e confrontando a vida de Isaías com a santidade do Senhor. Eu achei todas aquelas ideias, aquelas dicas, como sendo algo importante. Não desprezei nenhum daqueles, porque havia perguntado a eles o que eles achavam deste tema, e o que eles usariam na sua experiência com Deus para ilustrar esse tema. E falando com Deus, e conversando com Deus, e dizendo, Senhor, mostra para mim, o que é que nós precisamos hoje? O que é necessário para manter esse contato com Deus? Vivendo num mundo tão pecaminoso, e ouvindo más notícias, e enfrentando coisas que muitas vezes seria melhor ficar na igreja. Porque aqui dá a impressão que nós estamos imunes a qualquer situação. Mas basta sair na calçada e a gente percebe que as coisas não são bem assim. Nós criamos para nós uma ilha onde tudo é perfeito. E onde tudo funciona enquanto nós estamos aqui nessas 2 horas ou 1h30, como reduziu o tempo. Eu disse a Deus, falei, Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer que eu comunique para o teu povo? Existe alguma coisa, alguma mensagem que seja assim, mais aplicável? Talvez seja essa a palavra, né? Mais aplicável. E Deus me levou então a esse versículo 23, que até já virou canção. Quando ele diz, sonda-me, ó Deus, ele está dando a Deus uma oportunidade de que Deus o conheça, de que Deus fale ao seu coração. Esse versículo é uma rendição ao Senhor, porque nós, naturalmente, nós somos inteligentes, somos formados, somos teólogos, e a gente não tem muita necessidade de ter essa intimidade com Deus.
Às vezes essa intimidade só acontece quando vem para o culto, mas durante a semana é uma guerra para manter essa postura do salmista. Mas ele diz: sonda-me, Senhor. Vem me verificar, Senhor. Vem saber como eu estou passando, Senhor. Perceba que o salmista diz logo em seguida, ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. É uma exposição, é abrir o coração, é esquecer tudo que eu tenho como homem e me dispor na mão de um Deus tão poderoso. Quando estamos na ceia do Senhor, tem uma passagem que diz assim: avalie-se para ver se você tem condições de tomar a ceia do Senhor. E muitas vezes nós não temos essa coragem de termos esse confrontamento, de dizermos a Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu fico impressionado com o que diz Isaías quando ele fala assim: eu vi o Senhor. Gente, é algo muito forte ver ao Senhor. E ele percebeu isso, ele diz: como posso eu viver num mundo tão pecaminoso, cercado de pessoas pecaminosas, e querer ver a Deus? Mas eu vi o Senhor. Algum tempo atrás nós tínhamos aqui o encontro com Deus. Então nós temos duas equipes, uma que cuidava das mulheres e outra que cuidava dos homens. E foi um tempo maravilhoso. Tivemos muitos encontros. E aí logo era preparado as pessoas para que pudessem descer as águas. Eu achava aquilo fantástico. Eu pensava assim na minha imaginação: essa pessoa vai lá para a chácara. E chegando lá, ela vai ser ministrada numa palavra poderosa. E orava por isso, e jejuava por isso. E a realização maior era quando estávamos descendo as águas e aqueles que foram para o encontro tinham tomado a decisão de descer as águas e ter um compromisso com o Senhor. Teve um batismo que nós batizamos 63 pessoas numa tacada só. Eu cheguei a ficar com o braço assim. Mas a satisfação era muito maior, porque batizar alguém é como se fosse assim, fechar com chave de ouro, entendendo que não é porque estou batizando que eu tenho alguma coisa a ver com aquilo. Toda a igreja trabalhou, muita gente evangelizou, preparou, e aí nós tivemos 63 pessoas descendo as águas. Foi um desafio. A igreja orou, a igreja comprou a ideia. E eu fiquei de olho nesses 63 novos membros da igreja. E fui acompanhando alguns que estavam próximos de mim. Gente, quando a gente vai fazer uma pesquisa nos dias de hoje, dos 63, se sobrou 3 daqueles, foi muito. A gente entendeu que o encontro com Deus, ele era orado, preparado, jejuado, era um ambiente tremendo. Não foi em vão. Alguma semente foi plantada ali. Mas a nossa tristeza é ver que as pessoas não davam prosseguimento. Não conseguiam manter esse encontro como sendo algo vivo e renovável a cada manhã. Se as misericórdias de Deus são renovadas a cada manhã, significa que hoje eu tive um encontro com Deus e amanhã cedo eu vou ter outro, e assim sucessivamente. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Falei: Deus, eu quero viver um evangelho que possa verdadeiramente transformar as pessoas. Que as pessoas possam levar Deus a sério. Que as pessoas tenham um compromisso com a palavra. E aí quando foi hoje à tarde, ouvindo uma canção que não tem nada a ver comigo, porque afinal de contas eu nem sou fã desse cantor. E o cantor estava lá tocando uma música que dizia assim: eu escolho Deus. E ele repetia isso várias vezes. Ele dizia assim: mas eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. E eu recebo Deus a todo instante. Falei: está aí. Essa é a resposta. Viver face a face com Deus é uma escolha minha. Eu posso decidir amanhã cedo, essa madrugada, e dizer ao Senhor: eu escolho o Senhor. Eu escolho viver para o Senhor. Eu escolho estar junto com o Senhor. Eu escolho estar praticando o teu evangelho na vida daquele que precisa. Eu escolho ter um compromisso com o Senhor. Eu tenho um compromisso com a igreja, bem verdade, mas eu escolho Deus. Aquela música falou tremendamente ao meu coração. Eu falei: é isso, Senhor. E aí Deus me levou ao Salmo 139. Então, vamos lá? Vamos entender um pouquinho do que o salmista descobriu. Esse salmo é muito longo. Significa que a experiência que o salmista teve com Deus para gerar esse salmo foi algo muito lindo. Eu fiz algumas anotações
E gostaria muito que você pudesse, então, acompanhar essas anotações baseadas aqui no Salmo de número 139. No começo ele diz, aliás, ele repete o que ele termina dizendo no Salmo. Senhor, tu me sondaste e tu me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Senhor, de longe o Senhor entende o meu pensamento. Aí voltei alguns anos atrás, e o pastor Misael foi usado por Deus aqui para dizer a seguinte frase. Face a face com Deus significa dizer que os meus pensamentos se misturam com os pensamentos de Deus, e aí eu consigo ter esse encontro diariamente. Olha o que Deus usou ele para falar. Vai chegar uma hora que a comunhão com Deus é tão forte, é tão intensa, que os meus pensamentos são os mesmos de Deus. É o que o salmista está dizendo aqui. Deus estava tendo assim um discernimento dos seus pensamentos. E você sabe que a tua mente é a área de batalha mais violenta que existe. É aí que o diabo quer tirar de você a sua paz, a sua comunhão, a sua filiação. Quando você está passando por alguma prova, o pensamento que vem é: se tu és filho de Deus, lembra do que ele falou para o diabo lá no monte? Se tu és filho de Deus, ele quer colocar primeiramente em dúvida a tua filiação. E o que ele faz na tua mente? Ele faz com que você pense em desistir, em largar a mão disso aqui, em se tornar como meia dúzia de crentes aí que estão sem igreja, perderam o prazer da comunhão com Deus, perderam a alegria de orar a Deus todos os instantes, perderam a comunhão com o Espírito Santo, perderam essa coisa gostosa de ser dirigido por Deus e estão desistindo. Estou inventando uma série de evangelho que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas aí o que Deus me revelou foi isso: eu preciso que o meu pensamento esteja misturado com o pensamento de Deus. Você já fez essa oração alguma vez? Já tentou fazer essa oração? Vamos fazer agora como forma de exercício de fé? Diga: eu preciso ter os pensamentos de Deus na minha mente. Então, queridos, o salmista descobriu que Deus conhecia os seus pensamentos. Ora, se eu sei, tenho consciência que Deus conhece os meus pensamentos, não vou dar lugar a pensamentos que são nocivos. Em primeiro lugar, vou vigiar os meus pensamentos. Alguns irmãos que estão aqui hoje, com certeza, estão sendo atacados pela luxúria. O que é luxúria? Pensamento ilícito, que ocupa a nossa mente. E nós, homens, somos atacados por isso. Então, vigia a tua mente. Se Deus está falando com você nessa noite, pelo amor de Deus, vigia os teus pensamentos. Vigia aquilo que você dá lugar. Vigia o que você pensa na primeira hora da manhã. Alguém disse uma coisa interessante. Você não pode impedir com que os passarinhos voem sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, verifica lá que tipo de pensamento tem sondado a tua mente. Vocês sabiam que o processo do suicídio começa na mente? O diabo começa a lançar coisas na tua cabeça, na tua mente, vai tomando forma. E aquilo que você não concordava, de repente passa a concordar. É uma mudança de postura, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de ações que afeta diretamente o indivíduo. Nós temos uma frequência lá em casa. 2 jovens suicidas resolveram frequentar a nossa casa. A minha filha, a Rebeca, ela teve uma oportunidade aqui no Bucarte de fazer um trabalho muito intenso e era contra o suicídio. E ela foi de classe em classe falando contra o suicídio. E quando chegou no final daquela palestra, que era uma semana de prevenção do suicídio, as pessoas procuraram a ela, ouviram o que ela tinha para falar e se afeiçoaram a ela. Então nós temos um garoto de 22 anos mais ou menos, que está frequentando a nossa casa. E ele vai e fica 2 dias lá. Ele almoça com a gente, ele dorme lá no sofá, ele janta com a gente, ele toma café com a gente. Vocês sabem o que induziu a praticar o suicídio? O desamor na sua casa. Quando ele assumiu, saiu do armário, se revelou como sendo especial, a família começou a atacá-lo. E ele ficou angustiado, e daí tentou o suicídio. E encontrou na minha filha alguém que o respeitava.
ele encontrou em casa, uma casa simples, o abraço que conforta. Ele encontrou num ambiente sem acusações, porque é o diabo que acusa. E ele encontrou aceitação, porque nós aceitamos a ele, mas não o que ele pratica. Se ele é vítima desses pensamentos, alguma coisa tem que ser feita por ele. Esse rapaz ainda não se converteu, mas já sentiu o amor de Deus. A outra menina, com 17 anos também, tentativa de suicídio. E é interessante que o diabo leva elas a cortar o pulso. Uma menina linda, uma graça de menina. Minha filha foi lá e abraçou essa menina. E ela começou a frequentar nossa casa também. Nunca mais se falou em suicídio. Interessante. Interessante. Eu estou na polícia militar e lá, como eu já falei aqui, são 7 PMs que se matam em média durante o mês. Uma pistola na cinta e uma decisão na cabeça, dizendo que não são dignos de estarem fazendo o que eles fazem. E a gente fala com esses homens a semana inteira, tentando tirar do coração deles o sinal da morte que age nas suas mentes. Primeira coisa que a gente descobre aqui, quando o salmista começa a falar sobre o que Deus fala com ele. Versículo 3 do 139. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Como é maravilhoso saber que o Senhor escreveu lá no Salmo 91 e diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está prometendo uma proteção divina, de saber que Deus está ao nosso lado, ao nosso derredor, nos protegendo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O salmista está dizendo isso em outras palavras. O Senhor te cerca, o Senhor prepara o teu caminho, o Senhor conhece o teu deitar. Aliás, está escrito em um dos salmos que quando você dorme, o Senhor trabalha por você. Sabia disso? O Senhor trabalha enquanto você dorme, enquanto você descansa, o Senhor está trabalhando na sua vida. Na área de pensamento, há cerca de 3 semanas, eu disse ao Senhor, não quero mais fazer esse trabalho de capelania não, estou cansado, Senhor. Cansado de ser mal entendido, das pessoas fazendo careta para a gente, do cansaço de ir até esse lugar para falar do teu amor. Senhor, eu não quero mais, eu não vou mais não. Não tenho mais esse negócio de ficar sofrendo. Chega uma hora que você cansa de ver as pessoas desfazendo da palavra de Deus. Você vai lá, você ora com eles, você apresenta um Deus que é maravilhoso. E os caras fazem assim. Gente, aquilo corta o coração da gente. Eu falei, Senhor, se o Senhor me ouve, como eu sei que o Senhor me ouve, recebe de volta aquilo que o Senhor me deu. E Senhor, eu vou continuar fazendo o teu trabalho, mas ser achincalhado por causa da tua palavra, jogando pérola aos porcos. E o que o Espírito Santo me disse foi, quem mandou largar a rede? Por isso que eles cantaram 2 vezes aqui. Quem mandou você parar? Olha para o mar alto, né? Eu vou te levantar. E a partir daquela entrega, a partir daquela oração, as pessoas me procuram no pátio. Pastor, por favor, vem aqui. Eu estou com um problema na minha casa. Pastor, vem aqui, eu estou angustiado que eu perdi meus parentes. Pastor, ora por mim aqui, porque eu estou morrendo, pastor. Deus ouve a tua oração, mesmo quando você diz que não. Quando você diz que você não quer mais nada com o evangelho, com a pregação da palavra, com o sacrifício que é levar o nome de Jesus. Ele diz para você, não desista. Não larga a rede. Continua, porque o meu Espírito está com você, eu faço diferença na tua vida, e aquela palavra que você lançou talvez tenha te deixado triste porque ninguém te ouviu, mas tem uma coisa, eu mandei você falar, e quando eu mando você falar, você pode ter certeza, o milagre acontece. Vá, para de reclamar, e continua servindo ao Senhor. Continua fazendo a tua obra, continua fazendo o que Deus te mandou fazer. Se é dançar, continue dançando. Se é tocar, continue tocando. Quer pregar, continue pregando. Quer fazer qualquer coisa que Deus te chamou para fazer, não desista, porque Ele conhece o teu caminhar. Ele conhece o que você tem para fazer. Ele conhece o que será feito na sua vida no dia de amanhã.
não desista de manter face a face com Deus, que você terá vitória. Hoje à tarde, na hora do almoço, nós estávamos na frente do Hospital Municipal de Santo André. E nós temos uma família toda que está lá orando pelo seu pai. O médico desenganou e falou que ele já tem a perca do cérebro, já não consegue mais coordenar mais nada, e eles iriam fazer uma tomografia para saber qual era o estrago do cérebro. Mas o médico mandou dizer para a família: olha, o cérebro já está morto. E mesmo assim, nós estávamos com mais de 15 pessoas na porta do hospital hoje ao meio-dia orando por aquela pessoa. E o que nós pudemos falar ali para aqueles familiares foi: o médico pode ser estudioso, pode ser sábio, pode ser 2, 3 faculdades, mas ele não é dono da vida. Do Senhor vem a última palavra. E nós levantamos um clamor no meio da rua, aquele grupo de crentes loucos, pessoas que estão ali, às vezes passam por nós e dizem assim: esse pessoal é maluco ficar orando na porta do hospital. E nós tivemos que levar uma palavra para a família dizendo assim: não desista do seu ente querido, não desista do seu esposo, não desista do seu pai, porque do Senhor vem a última palavra. Eu estou ansioso para ligar o celular agora e saber qual a resposta do médico no boletim de hoje à tarde. Porque no nosso caso, minha esposa tinha 1% só de vida, de chance de vida. E o médico só falava com meu filho Daniel. E quando ele falou com meu filho Daniel, em casa, ele chamou sua esposa, ajoelharam na cozinha e começaram a orar pela minha esposa e profetizar vida na vida da minha esposa. Assim que eu soube da notícia, eu falei: Deus, eu preciso fazer alguma coisa, passar algum medicamento, alguma coisa assim. Senhor, faça alguma coisa, eu não posso viver sem minha esposa, Senhor. Ela é presente que o Senhor deu para mim. Por favor, não tira o meu presente. Eu preciso tanto dela. E aí eu percebi que a única chance era orar. Não tinha muito mais o que fazer. Deus conhece o teu pensamento, querido. Deus conheceu o meu pensamento naquele dia. Porque depois de orar e chorar a noite toda, 5h45 da manhã, peguei o carro e fui fazer as 7 voltas ao redor do hospital. Fazendo aquela batalha toda da muralha de Jericó. Falei: Deus, se funcionou lá, vai funcionar comigo. O Senhor Deus é o mesmo, não mudou. Fui eu que mudei, eu deixei de crer em algumas situações, então eu requisito o presente que o Senhor me deu. E das 15 para as 6 até as 6h15, 7 voltas ao redor do hospital. Falei: esse povo vai chamar a polícia, ver um negrão dentro de um carro preto rodando 7 vezes ao redor do hospital, e aí? E aí chegou 6h15, eu cheguei em casa, guardei o carro e fui dormir. 2 semanas depois o médico falou: pode levar ela embora que ela já está curada. Dá para você explicar isso? Dá para você entender isso? Deus ouve a tua oração e o teu pensamento. Primeira coisa que acontece com você quando você tem um encontro com Deus: as tuas ações mudam, teus pensamentos mudam, as tuas atitudes também mudam. Por quê? Quando você ora, você pega metade dessa palavra. A primeira é orar, a segunda é ação. É fazer algo pela fé. É tomar uma posição diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu te conheço, o Senhor me conhece. Então, Senhor, ouve a oração que eu faço nesse instante. Sonde e veja as intenções do meu coração para saber se essa oração agrada ao Senhor. Então, as tuas atitudes, assim como os grandes da Bíblia, também serão mudadas quando você começar a levar Deus a sério. Quando você deixar os seus pensamentos se envolverem com os pensamentos de Deus, tudo vai mudar. Eu te garanto isso. As tuas orações serão um fogo diferente. O teu chegar diante de Deus haverá um quebrantamento logo que você pisa ali na presença de Deus. Lá no seu carro você vai dirigir orando e você vai ter a oportunidade de orar sem nenhuma vergonha, porque agora você está com a máscara. Você pode orar que ninguém vê. Os teus lábios se movimentarem porque você está com a máscara. Falei isso para minha esposa, ela falou assim: mas o pessoal ouve você gritar no meio da rua com a máscara. Olha, e daí? O importante é ter comunhão com Deus. Segunda questão que a gente observa no Salmo 139, versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Não havendo palavra, isso é, você não se expressa em palavras. Você sente a direção de Deus e você muda a ação da tua palavra.
Quando você tem um encontro com Deus, assim como disse o salmista, existe uma poderosa ação de Deus no teu falar. Por isso, vigia naquilo que você fala. A Bíblia diz que a boca fala que está cheio o teu coração. Então como é que está teu coração? Para você falar algo que seja edificante, para você falar algo que seja construtivo, para você falar algo que gere um milagre. Profetiza, fala coisas boas, declara vida sobre as pessoas, lança palavras de bênção, lança uma palavra afirmativa de que Deus vai agir, não importa qual a situação da pessoa. Diga para a pessoa: o Deus que age na minha vida vai agir na sua agora. Eu vou liberar uma palavra de fé, vou liberar na sua vida, segundo diz o salmista e me ensina nessa noite, o meu falar tem poder, há poder nas suas palavras. E aí eu fico triste em ver que alguns irmãos ainda não converteram o seu falar, porque o coração ainda está tomado por coisas negativas, coisas, pensamentos de derrota, coisas que não te ajudam e também não ajuda quem te ouve. Então cuidado com o que você fala. Lá no teu casamento, o teu falar também pode construir um lar edificado. No teu trabalho também será diferente. Você não precisa ser o crente maluco que fala em Deus toda hora, não. Mas você é a pessoa que tem uma palavra saudável. Você é o sal da terra e a tua palavra vai fazer diferença. Mas deixa Deus agir no teu pensamento, agir no teu coração, para que as tuas palavras possam construir na vida das pessoas. Versículo 12 do Salmo 139 diz: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas, ou a mesma coisa. Para Deus não existe impedimento, de dia ou de noite Ele está agindo em teu favor. Para Deus de manhã, à tarde ou à noite é a mesma coisa. Deus não está preso ao nosso tempo, o tempo dele é fora do teu tempo. Então Ele está contigo aonde você estiver. Ele prometeu que estaria te acompanhando e Ele está cumprindo essa palavra nesse momento. Eu não sei como você está com o relacionamento de Deus, mas eu quero que você saiba, não será possível se esconder do Senhor. Se Ele te chamou para que você tenha uma intimidade com Ele, não tenta se esconder não. Deus vai te achar, Deus vai te encontrar, porque Ele tem um propósito com você, e aonde você estiver, Ele ali estará. O salmista diz isso de uma forma muito interessante. Ele diz no versículo 8: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Queridos, Deus está cuidando de você. Ele tem um projeto na tua vida e não vai te largar. Não seja você a tomar essa atitude que você vai sofrer. Se agarra aos pés do Senhor. Faça como fez Jacó, segurou o anjo. Não vou te largar enquanto não for abençoado. Gente, ele foi elogiado por essa atitude. Ele queria a bênção de Deus e não largou até ser abençoado. Versículo 16. Os teus olhos vi no meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem uma delas ainda havia. Você já pensou nisso? Que você não foi planejado somente pela sua mãe, pelo seu pai, mas foi planejado pelo próprio Deus. Em outro salmo ele diz assim: o Senhor me teceu no útero da minha mãe. Gente, que coisa tremenda! O Senhor fez a mim e fez a você do mesmo modo. Preparou você desde o nascimento, cuidou de você desde o útero da sua mãe. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, e Deus tem um projeto, por isso te fez assim. Então jamais diga que Deus me esqueceu porque me fez cair o cabelo, ou Deus não me ama porque eu estou barrigudo. Senhor, o Senhor me fez tão disforme, olha o tamanho do meu pé, olha o meu tamanho. Não faça isso. Saiba que Deus te amou primeiro.
E quando você olha esse amor tão especial de Deus, você esquece dos seus defeitos físicos, porque Ele te amou primeiro. E Ele cuidou de você desde o nascimento. E Ele fez com que você fosse agregado à família de Deus. Você é filho adotivo de Deus. Você foi colocado na família de Deus de uma forma sobrenatural. Respeite isso. Respeite o que Deus fez em você e o que Ele vai fazer através de você. Quando eu recebi um documento dizendo que eu não podia ter filhos, nem minha esposa fazê-los, formá-los, gerar esses filhos, fiquei triste, fiquei balançado. Falei, Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Eu amo criança. E como é que o Senhor vai me dizer que eu não posso ter filhos? Por que o Senhor está agindo assim comigo? Questionei Deus, falei, não é possível. O Senhor falou que eu iria gerar filhos, e por que eu não tenho? Por que o Senhor me fez assim, Senhor? E Ele falou, acalma o teu coração. Há 32 anos atrás Ele usou essa expressão, acalma o teu coração. Quem vai se casar agora, por favor, faça um exame lá para você saber se você é compatível com a sua esposa, para saber se você será pai, se você terá condições de gerar um filho, porque é um golpe muito forte saber que eu não posso produzir filhos. E aquilo foi me amargurando. E eu falava, não vou falar com Deus mais. Fiquei de mal de Deus. O que eu fazia, parei de fazer. Não evangelizava mais, não orava mais pelas pessoas, achava que o meu casamento seria uma desgraça total, porque não tinha filhos. E eu falei com Deus, falei, o Senhor não vai ser injusto comigo nesse sentido, né, Senhor? Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar essa história. E alguns anos depois, minha esposa ficou com dor de barriga. E essa dor de barriga tem 1,91 m hoje. E tem o nome de Felipe. Eu olho para ele e falo, cara, você é um milagre, meu. E os médicos disseram que eu não podia gerar filhos, mas você está aqui para comprovar que Deus faz milagres. E minha esposa estava no hospital e Deus falou com ela, eis que eu vou te dar um neto. Ela falou, de que jeito, Senhor? Como é que o Senhor vai me dar um neto, Senhor? Quando ela chega em casa, meu filho vai lá, apresenta a minha nora para ela. E a minha nora já veio com um netinho para a gente, de 1 ano e meio. Então nós temos ali o Sebastian, que é uma criança linda, maravilhosa. Nosso coração pulsava quando chegava aquele netinho. Ele começou a destruir nossa casa. Eu falei para minha esposa, por que ele pode e eu não? Se eu deixo um sapato, você briga comigo, olha o que o cara está fazendo aí. O cara está jogando bola dentro da minha sala, você não vai falar nada não? Deixa ele é criança. Ah, é? É assim? Mas o Sebastian era um netinho step, né? Ele veio porque Deus falou que ia dar um neto para ela, para nós. E recentemente eu recebi uma notícia. A esposa do meu filho está grávida. Em alguns meses estarei segurando o meu netinho, ou netinha, sei lá o que vem. Deus faz. Você fez uma promessa, fica firme na promessa, Deus faz. Diga comigo, Deus faz. Realizar todos os sonhos que foram idealizados para mim. Não é porque nós merecemos, é porque Ele é bom. Deus é bom o tempo todo Ele é bom. E Ele não se esqueceu de você. O salmista também diz outra coisa que eu separei para dizer a vocês. No versículo 16 mesmo, ele diz, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No versículo 16 eu tenho que reconhecer que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu preciso dizer a Ele, eu te amo, ó Deus, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu reconheço que Tu és o Deus que me gerou e que agora já estou na 2ª geração. Tu faz o milagre na minha vida. O Senhor é o Deus que merece toda a honra e toda a glória dos meus lábios. O salmista reconheceu que ele tinha um Deus tão tremendo que formou ele no útero da sua mãe. Versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você precisa se submeter ao Senhor, se render ao Senhor. Você precisa escolher Deus para a sua vida ter sentido.
para a tua vida ter valor. Mas você está num estágio que eu quero ler para você aqui, para você entender que você está num processo. E neste processo, eu e você seremos curados, seremos libertos, seremos a bênção que Deus sonhou que nós seríamos. Preste atenção no que eu vou ler para você agora. Isso é de alguém que sofreu demais, tá? Estou reproduzindo aqui em respeito a essa pessoa e pedir liberdade para usar numa pregação esse mesmo pensamento. Ele diz: existem duas maneiras de acontecer comigo e com você uma cirurgia. Quando você vai passar por uma cirurgia, você tem o pré-operatório, onde os exames são realizados a fim de identificar o problema e sua real proporção e garantir que todo o corpo esteja em condições de passar pela cirurgia. Existe também o pós-operatório. É necessário para garantir a correta cicatrização e recuperação. Por mais simples que possa ser essa cirurgia, não é algo que nós desejamos submeter ou nos submeter. Mesmo aquelas que são chamadas de estética ou corretivas, sempre tem um risco envolvido de ter um problema. Esses problemas são a cicatriz, as pequenas dores e tudo que acompanha uma cirurgia. A cirurgia tem esse objetivo: sanar um problema existente, seja corrigindo uma anomalia ou literalmente extirpando o mal com uma amputação. Há uma semelhança muito grande entre a vida espiritual e o cenário da cirurgia. Inúmeras situações e pecados precisam ser atacados de maneira mais agressiva, como uma cirurgia, e tratadas com os medicamentos corretos. Para isso, todas as etapas devem ser seguidas. Na primeira etapa do diagnóstico, a gente vê o exemplo de Davi, que no Salmo 26:2 pede para que o médico dos médicos o examine, prove o seu coração, prove os seus pensamentos. Esse mesmo pedido é repetido então no Salmo que nós lemos agora há pouco, 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus caminhos. O apóstolo Paulo usou isso em 2 Coríntios 13:5. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Assim como uma doença natural, precisamos fazer constantes exames para identificar os sintomas e a causa deles, a fim de tratar corretamente. Existe na questão espiritual uma questão comportamental, de como melhorar o comportamento a ponto de amar a si próprio e ao outro que te acompanha, ou ao próximo como a si mesmo. Mas às vezes é necessário uma amputação. Mas isso não será necessário se você se cuidar. Jesus falou: se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o e lance-o fora, para longe de ti. Está ali em Mateus 5:29. A ideia é eliminar a causa, aquilo que te faz ficar doente, te faz pecar. Ou seja, se você tem problemas com determinados filmes, sites, grupos de WhatsApp, você precisa amputá-los da sua vida, para que o mal e o pecado não te contamine. Por fim, vem o pós-operatório, que é cheio de repouso e medicamento. Esse repouso da cirurgia, comparado na vida espiritual, ele é completo quando você jejua, quando você ora, quando você lê a palavra. Isto é repouso na presença de Deus. Então, se você está vivendo uma dessas etapas, do pré-operatório ou do pós-operatório, ou está já deitado como forma de recuperação, o texto diz o seguinte: não adianta operar e não passar pelo pós-operatório, senão a doença vai voltar. O mesmo você não pode desejar que uma cirurgia seja dispensada para a correção daquilo que você precisa. Se você estiver hoje em uma dessas fases, eu quero que você saiba que Deus está operando um milagre na sua vida, na minha vida. Talvez você esteja no pré-operatório, se preparando para fazer uma situação muito grave que você tem enfrentado ultimamente. Mas eu quero que você saiba, no pré-operatório, Deus está preparando você. Durante a cirurgia você vai sentir a ação de Deus te protegendo, te revestindo, fazendo com que tudo dê certo.
E você com confiança vai para o pós-operatório. No pós-operatório você precisa crer no milagre que foi feito através daquela cirurgia. Na tua vida espiritual é a mesma coisa. Se você pretende ser vitorioso, ser curado, ser sarado, é necessário que você se submeta aos cuidados de Deus. A única forma de você ter a Deus face a face é você escolhendo Deus, é você tendo na sua posição, na sua determinação, a seguinte condição: eu creio em Deus, eu creio na cura que Ele está fazendo através desse processo, eu creio que Deus tem um projeto para mim, e eu creio que ainda que eu vá morrer, eu vou para o céu, eu vou para o Senhor, e aí a morte deixa de ser poderosa sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque eu estarei indo de encontro ao meu Salvador. Jesus já venceu tudo na cruz do Calvário. Jesus já se ofereceu como o preço da sua salvação, da minha salvação. E lá na cruz do Calvário, Ele cravou o teu destino, o meu destino, o nosso futuro. Creia nisso. Creia nisso. Eu quero saber, existe alguém entre nós que esteja vivendo esse dilema? Uma luta muito instante, muito constante, uma luta que tem tentado te pegar, e uma luta que quer te tornar um escravo do pecado. Se você quer ter um encontro com Deus e permanecer na face do Senhor, essa é a noite que você vai se render diante dEle, vai dizer: Senhor, vem operar em mim um grande milagre. Não importa qual a fase que você está vivendo, se é pré, se é pós, ou se você está no repouso da cura absoluta, Deus quer falar com você nesse instante. Deus quer te curar nessa noite. Deus quer te levantar como vitorioso. Deus quer completar o seu propósito, o seu plano na sua vida. Assim eu creio, e assim eu quero declarar tudo isso em nome de Jesus. Talvez você seja um visitante, alguém que não conhece a palavra de Deus, mas o que nós entendemos é que o Espírito Santo que te trouxe aqui quer te fazer uma proposta. Você é resultado das suas escolhas, e você hoje pode mudar a sua história se você tomar uma decisão. E a decisão de hoje, ela vai definir o teu futuro, porque vai envolver a tua família, vai envolver os teus filhos, os teus netos. Você será a semente de uma mudança que Deus quer plantar na sua história. Então você pode não somente ouvir a canção, não somente cantar a letra, mas tomar uma decisão. Escolher Deus é uma decisão consciente, é uma decisão de alguém que está cansado de sofrer, de alguém que está cansado de pagar o preço do pecado, que está vendo a vida ser assim destruída, de ver o teu casamento ir por esgoto. Talvez seja você uma pessoa infeliz, porque você escolheu tantas vezes o teu parceiro, a tua parceira, e não deu certo. Porque não foi Deus que te escolheu, não foi Deus quem escolheu essa pessoa, por isso que não deu certo. Mas se você escolher o Senhor hoje, entregar a Ele a sua vida, Ele vai te dar o parceiro que você tanto sonhava, vai te dar a parceira que você tanto sonhava, e vai ser uma bênção a tua vida. Não é por conto de fada não, mas é Deus quem vai fazer em você o milagre de fazer de você uma família abençoada. Então, mas tudo isso passa pelo poder da escolha. Você está aqui hoje porque você escolheu vir até aqui. E você, quando escolheu vir até aqui, você não sabia que haveria essa proposta para você. Eu te pergunto, você quer nessa noite escolher Deus para mudar a tua história? Quem tem esse desejo aqui entre nós? Olha, 3 pessoas, 4 pessoas, quem mais quer escolher Deus nessa noite? Talvez você tenha sido um religioso, talvez você esteja esperando a aprovação de homens, mas não é isso que Deus te diz essa noite. Ele diz que eu te escolhi, diz o Senhor. Eu te escolhi para que vás e dê muitos frutos. E mesmo na velhice, os seus frutos permanecerão. Deus, Ele não nos deixa só, nem quando a idade avança sobre nós. Pelo contrário, a tua idade, plantado na presença de Deus, diz a palavra, dará frutos na velhice. Oh, glória a Deus! Quem quer escolher Deus nessa noite? Feche os seus olhos, curva sua cabeça em respeito
a essa proposta. Alguns já se manifestaram, mas eu quero que você creia no teu coração, que você saia daqui e vá para sua casa com essa certeza: eu preciso de Deus, eu quero escolher Deus, eu quero ver Deus na minha casa, eu quero ver Deus no meu casamento, no meu trabalho, aonde eu estiver, eu escolho Deus. Você que está em casa nos assistindo pela internet, tome essa atitude também. Escolha Deus para que você tenha uma mudança de vida. E quem sabe Deus prepare você para vir aqui congregar conosco. Mas se não for aqui, Deus vai te plantar numa igreja poderosa e abençoada. E você verá a tua vida mudar. Porque Deus está nesse negócio. Amém, Jesus? O que você escolhe hoje?